Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo. E eu, Cibele Santos. E juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. É isso aí. Então, primeiro, vou pedir para o pessoal entrar no fluxo, energia de troca. Por favor, inscrevam-se no canal, deem like para a gente, acionem o sininho. E agradecemos todos. Essa semana tivemos bastante inscrições. Pessoal, continuem. Estamos decolando. Isso, e convidem os amigos agora para participar desse episódio hoje que está maravilhoso. É isso aí. E hoje eu vou apresentar para vocês, nós temos uma convidada de um assunto maravilhoso. Benzimento, energia das ervas. Boa noite, bem-vinda, Cris Menberg. Muito obrigada, bem-vinda, delícia. Cris. Obrigada, uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E a oportunidade de estar falando dessa cultura perdida com o tempo. E sejam todos bem-vindos. Então vamos começar com uma pergunta bem básica. Da onde veio o benzimento? Parece que ele está em várias culturas, né, Cris? Não é uma coisa só do africano ou só do índio. E você, como estudiosa, fala para a gente. Conta para a gente um pouquinho da origem do benzimento. É interessante que quando a gente fala de benzimento, a primeira ideia é o benzimento católico. Aqui no Brasil é o católico. Então a gente lembra das senhorinhas lindas, maravilhosas, muito acolhedoras, mas muito práticas, diretas, verdadeiras, como qualquer outra benzedeira. Só que existe essa mistura. Quando a gente fala de zona rural, já existe, a gente consegue ver uma mistura mais clara. Mas eu me lembro de benzedeiras na cidade grande, você encontrava mais a benzedeira da linha católica, que na verdade ela estava disfarçada. Eu comecei a perceber. Fala diferente. Para mim era um disfarce. E o nosso benzimento aqui no Brasil, ele tem essa mistura que é do índio que já estava. Então, desculpa, gente, o Brasil já estava descoberto, já tinha gente. Então, tinha o índio com uma sabedoria incrível, um conhecimento das ervas. Aí chega o português, ou a portuguesa católica, mas uma linha mais popular, mas ainda católica, né? Porque o catolicismo nunca aceitou o benzimento, a benzedura não tinha esse espaço. Era sempre o sacerdote, né? Isso era sempre devido ao sacerdote. Sempre. Então, quantas também não foram queimadas por causa da benzedura? Certo? E aí chega aqui no Brasil, tendo que se virar, porque aí, já que você tinha o conhecimento da benzedura, aqui você pode colocar em prática, porque a situação era outra, né? E aí chega também o povo, né, o preto da África, maravilhoso, com todo um conhecimento incrível, trazendo também mais informação. E quando chega mais ou menos 1570, 72, 74, chega o cigano de uma etnia, porque são várias etnias, mas chega a etnia saindo de Portugal, quando eles são expulsos de Portugal, num período Espanha e Portugal, os ciganos expulsos, e aí vem aquele povo todo para cá também. Então, a gente tem essas 4 linhas que a maioria não sabe do cigano, mas nós temos. Fora que eu digo isso muito quando eu dou o curso e falo sobre benzedura, ancestralidade, que nós tivemos, provavelmente, os vikings que passaram por aqui, os holandeses que vieram. Existem histórias comprovadas de que o chinês chegou aqui também, e chega uma hora que eles dizem assim, né, o império, né, chega e fala, não, pelo amor de Deus, lá é muito longe, você vai descobrir um lugar lá longe, não, vamos dominar alguma coisa mais para cá. Então, desistiram dessa terra, mas que os chineses também vieram. Passaram antes dos portugueses. Olha que interessante. Então, isso que eu quero dizer. A gente pode falar de uma influência até de uma linhagem viking, isso daí
Uma mistura, né? O próprio povo cigano, ele já traz um sincretismo de todos os lugares onde eles residiram, né? Eles fazem um apanhado de coisas, já trazem uma riqueza grande por onde andaram, né? O cigano, ele é nômade, né? Hoje menos. Hoje a gente encontra aí, e pelos estudos que eu fiz, para poder também passar essa informação de uma forma mais verdadeira, né? Sem muita fantasia. Uhum. Hoje você vê bairros de ciganos morando em casas, né? Você tem Campinas, que tem bairro de ciganos, você tem outros lugares. Mas ele sempre foi um povo de liberdade. Então, por isso que ele também nunca foi aceito. Porque ele nunca aceitou as regras do governo, do rei, do império, e a regra religiosa. Então, você fala, o cigano tem religião? Ele tem, se ele quiser, mas é onde ele está, onde ele fica mais. Então, mas ele pode ser católico, ele pode ser qualquer outra religião, mas ele, de fato, saiu da Índia. Pela primeira vez, esse povo sai da Índia, né? Então, a gente tem uma influência aí muito grande de tudo, e muitas vezes a gente nem sabe, e gera um preconceito aí, que eu vejo as pessoas preconceituosas, porque no fundo não sabe que, de repente, aqui nesse DNA tem a ciganada, tem de tudo, né? Tem de tudo, tem que tomar cuidado. Cris, quem traz as ervas porque nem todas as linhas de benzimento se benzem com ervas, né? Quem traz as ervas para dentro do benzimento é o povo indígena? Os dois, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, você vai buscar muito o boldo ele sai da África. Então, você tem o boldo do Chile, que é lá no Chile, você tem alguns tipos de boldo no Brasil, você tem o boldinho, você tem chamado de, né, o boldo mais rasteiro, que aí tem o nome de tapete de Oxalá, você já vê que é uma linhagem africana, aí você tem aquele boldo grandão que a gente tem em casa também, né? Então, a gente tem essa mistura dos dois, mas de raiz mesmo, benzedeira de raiz, trazendo esse sincretismo de fato, na minha opinião, tem que entender de erva. E mulher tem que entender de erva. Pode não entender tanto, né, de umas ervas assim, mas tem que entender de uma camomila, né, de um hortelã. Basiquinho, né? Basiquinho. Só para dar um gosto. Um basiquinho tá bom. E você falou mulher. É uma coisa engraçada, porque parece que o benzimento está mais ligado às mulheres. Né? Aquela mãe, aquela avó que tem como dar um jeito em casa do que tá acontecendo. E hoje tem homens se formando em benzimento também, né? Olha, eu vou primeiro na tua primeira colocação, que é feminino, sim. E a gente vê muitos homens também com esse lado feminino apurado, mas sendo homem ou cisgênero. Ele tem isso mais, essa coisa mais maternal, né? Do acolher, do observar mais. Isso é essa doação, é o entendimento também da natureza. E quando a gente pode falar do Deus, mas a gente pode falar da deusa ou dos deuses, mas a gente tem uma mãe terra, de qualquer forma, e ela traz essa energia feminina, certo? Então, mulheres que são as geradoras, tendo filhos ou não, podendo ou não, ela é acolhedora, ela é de cuidar. E, a princípio, todas as mães e todas as avós são benzedeiras, né? Benzem seus filhos, entregam uma água benta, porque a água já é benta por si só, e ainda com aquela energia de que vou dar uma água e vai dar certo. É aquele chazinho que resolve tudo, chazinho, né? Que vai um axé dentro e ele resolve tudo. Vai o amor, vai a fé, e a fé não ligada à religião, sim, mas a fé de que tudo vai dar certo. É fé mesmo, não é? De verdade. É acreditar numa religião, mas não, é a fé É a fé de que tudo vai dar certo, a fé de que você tem um poder maior dentro de você, que esse poder existe, essa força, né? Um poder que eu quero dizer, uma energia primordial, que a gente pode até dizer que Deus está dentro de nós. Então, por isso que eu pergunto sempre, né? Aonde está Deus?
eu sempre pergunto, onde está Deus? Né? Ah, tá em tudo, não Isso. só dentro de... Para mim, tá em tudo. Tá em tudo. Isso, tudo é energia, É. Deus é uma energia, e Deus está, e essa frase eu falo muito, que Deus está nas tuas atitudes. Para mim, Deus é isso. Deus está em tudo, porque é uma energia, nós também somos, mas Ele está na nossa atitude, no nosso comportamento. Isso é Deus. Né? E a questão, como você está falando também, da mãe, a intenção, a boa intenção. Uhum. A mãe tem, a mulher, né? Ela costuma ter essa, principalmente as mães, claro, uma boa intenção. E aí você começa a entender também que a gente pode ter uma determinação ainda por cima. Então, a princípio, a gente tem uma intenção e que pode entender que pode virar realmente de fato uma determinação. Eu determino que essa água benta que está aqui vai ser o elixir para essa criança ser mais bem acolhida e que seus órgãos comecem a se organizar novamente, né, por essa energia. E que outros podem chamar de decreto também, né? Claro, a gente decreto, isso. Decreto, então é uma determinação. A gente sai da intenção. Porque, como diz na roça, posso dizer o que a gente diz na roça? De intenção morreu o burro. Então, é uma determinação. Né? E a intenção da mãe já é uma determinação. É verdade. Né? Pode não ser para os outros, mas a mãe, quando tem a intenção, já quer dizer determinação, porque ela quer curar e vai curar e pronto. Quer ver seu filho bem. E você dá curso de benzimento, que é uma coisa bem legal, porque antigamente isso era passado de geração para geração, tinha os escolhidos, tinha toda uma prosopopeia aí antes de... E hoje a gente tem isso com mais acesso. Queria que você falasse para a gente por onde começa? Vamos pensar que uma pessoa nunca nem ouviu falar, só acha legal. Qual é o benzimento mais facinho? Por onde que o pessoal começa? Olha, que essa pergunta é boa. Por quê? Porque quando eu falo de curso, eu falo de autoconhecimento. Então, você se torna um bom benzedor se você encontra você mesmo, a sua energia, o seu equilíbrio, você se doar, mas não é um doar de observar o outro, entender o que o outro está querendo te dizer, porque nem sempre aquilo que ele diz é o que é. Sim. A história que ele está dizendo naquele momento não é o que gerou o problema, né? É você se conhecer e poder entrar na energia do outro, no campo energético do outro. Como é que se entra no campo do outro? Quando você sabe qual é o seu campo. Até onde você vai, Até né? onde você... E pode ir, né? Pode ir. E pode ir bem longe. Né? Então, entender dessa energia, autoconfiança, autopoder, autoamor, autocuidado, autoproteção, porque hoje está muito claro que ser benzedeira não é passar mal depois e depois ter problemas sérios. É você se cuidar o tempo todo, porque a energia do outro é do outro. Você vai poder ajudar como? Não é entrando na energia do outro, é organizando a energia do outro, e essa energia é gerada por onde? Por um pensamento. Primeiro é um pensamento, depois é uma energia que vibra ali. Claro, já existe uma energia, mas as doenças partem de onde? De pensamentos tristes, desgosto, sofrimento, não se observar, não se valorizar, aceitar certas coisas que não dá mais para aceitar, né? Então, as doenças vão acontecendo, né? Um câncer acontece, por quê? Porque lá, anos e anos e anos, você não disse o que você queria, você não mandou todo mundo para aquele lugar falando, assim eu não quero mais. Você vai engolindo o sapo, né? E aí, a gente, como benzedor, tem que entender disso. Agora, é importante também dizer o seguinte, que quando eu faço o estudo sobre o benzimento, sobre essa cultura da benzedura, e de fato eu vou buscar as raízes dessas histórias que vão perpetuando, né, de anos, séculos, que só passa na sexta, só passa para alguém da família, e normalmente pulava uma geração inteira da avó, no meu caso a bisavó para
para a Cris aqui, enfim. Mas a sua mãe e a sua avó não entraram nessa linha, veio da Bisa, isso? Nada. O pior é que depois que a Bisa passou para outro plano, que eu sabia que seria com 100 anos de idade, então ela fez 100 anos, eu avisei já em casa. Agora ela vai embora, porque eu sempre fui assim. Para mim, a espiritualidade é desde que eu nasci, não dá para separar uma coisa da outra. Não consigo. Faz parte da vida. E a Bisa foi, então eu tive bastante tempo. Chegou uma hora que a família não sabia que ela fazia isso. Porque ela era de uma geração, inclusive, que as benzedeiras viravam muito rezadeiras. Porque elas tinham que esconder todo o conhecimento, então elas benziam, sim, mas elas mais rezavam. Vocês não lembram de altar, de vela, todo dia, e as senhoras rezando, né, e tal. Então elas viram também rezadeiras no meio do caminho, porque elas tinham que controlar essa coisa da não pode ser benzedeira, né? Você falando isso, sabe que me veio, né? Eu fui uma criança muito benzida. Eu também. Graças a Deus. Então, aquela coisa delas benzerem e a reza, você nem ouviu o que elas estavam falando. Você sabe que está pronunciando porque você ouviu. Mas eu também, quando estou benzendo, porque é uma coisa tão lá dentro. Isso que eu ia falar, é tão interno, né? É tão interno, é uma coisa tão que quando você começa a entrar num outro patamar mesmo, num outro sistema. Que aqui as palavras já não são mais as mesmas, não é como a gente conversa. Porque no fundo, o que a gente diz, e a gente só diz direito, o que a gente comunica, é porque o outro precisa entender, senão eu não estou me comunicando. Nessas horas, a benzedeira não está nem aí se você está entendendo ou não. Tá? Isso não importa. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. Acabou, né? E aí, voltando para essa questão da cultura, a gente vai buscar lá atrás, foi exatamente esse estudo, vai buscar lá atrás, por quê? Que então só era dentro da família. Mas claro, começou na zona rural. Começou na rural por quê? Porque você não tinha médico, porque você não tinha dinheiro para chegar no médico, que era na cidade, porque você não tinha como chegar, ou era da carroça, ou com cavalo, não tinha um ônibus passando, Uber, nada disso. Você chegar na cidade e ainda tinha o dinheiro, você tinha que ter na cidade. Então, as casas na zona rural, como eram? Você tinha que caminhar 10 quilômetros para chegar na outra cidade. Você vai para outra casa. Você vai ensinar para quem, então? Para quem está na sua casa. Sim. Não é? Então, aí começa essa história de que só pode ser dentro de casa. Mas, claro, eu não vou caminhar 10 quilômetros para ensinar alguém. Começam a criar formas que na realidade não existem, né? E que tem um princípio ali que é básico, você não vai caminhar 10 quilômetros, né? Outra coisa, aí começa um sistema que é assim, ela só benze até as 18, ela só benze... Sim. Por quê? Óbvio, porque senão não param de chegar na casa dela nunca. Você tem que pôr as regras. Você não faz mais o jantar, você não come com a família, você não cuida da casa, que elas eram as donas de casa, né? Então, determina também até 18, senão não faz mais nada. Outra coisa que também é interessante é que eu venho estudando muito isso e a gente não cobra o benzimento e tem a cultura do não cobrar. Mas a mulher nunca pôde cobrar nada, ela não era dona de dinheiro. Os vestidos não tinham nem bolso, porque bolso na época era para guardar dinheiro. Vestido das mulheres não tinha bolso, não precisa, não tem dinheiro. Agora, como que ela vai começar a benzer e cobrar e vir um trabalho? Ela não tem permissão para ter o dinheiro próprio. Ela não é merecedora de receber dinheiro, porque ela se torna uma mulher livre. E aí? Nossa, isso começa desde lá de trás. Isso, é isso que eu trago hoje para esse papo boa, essa boa prosa. E a gente parar e pensar, mas caramba, então de repente eu estou vendo um sistema que começou séculos lá atrás e que a gente não vai buscar o início. Por que daquele jeito, né? E aí fica só daquele jeito. Simplesmente a gente aceita. Aí outro dia me falaram, mas não, benzimento não se cobra, porque se aprende de graça, e aí eu viro para as turmas que tem o que é aula, de graça nesse mundo? Isso, e olha, turmas enormes de gente querendo aprender, muito casal, que eu tô achando incrível isso,
homens senhores, gente que em alguma época era contra todas essas histórias, nada, se tornam excelentes benzedeiros, e gente jovem também querendo aprender, porque vê que a Cris é uma benzedeira contemporânea. Então, Eu puxa, adoro que quando legal. você fala isso, uma benzedeira contemporânea. Menina, as minhas alunas acham chique hoje em dia. Elas falam para todo mundo, eu sou uma benzedeira contemporânea. Elas falam que é chique, né? E aí tem de tudo que é gente. E muitos homens. Se você olha as fotos lá na Terra do Bugio, por exemplo, que é presencial, é um sábado inteiro, tem muito homem. Homens mais velhos, homens mais novos. E aí vem essa questão que você pergunta: como é o início? O início é o autoconhecimento. E é o autoconhecimento para você se empoderar da sua energia maravilhosa. E não ficar só com o lado negativo, as sombras, né? Não é para nada. Você não consegue nunca nada, ou não sei o quê. Então você começa a achar que você só é nada. Então é um curso que eu falo, gente, está na hora desse povo se conhecer em primeiro lugar e trazer a espiritualidade para o seu cotidiano, para todos os dias, todos os momentos, né? Sempre. Você toma água, você traz a espiritualidade do mesmo jeito, algo normal, nada proibido, né? Nada misterioso, mas é um contato com a luz, com o querer o bem, né? O fluir no amor, que para mim é a única solução que sobrou para nós, gente. Para esse planeta é amor, não tem outro jeito. Não tem outra saída, não tem né? outra saída. Então, essa espiritualidade eu trago muito, né? Quebrar os padrões familiares espirituais, que aí não é espiritual, é religioso, porque a espiritualidade é livre, você sente, você emana, você é energia pura, né? Você tem um entendimento muito mais profundo. Quando você entra nas religiões que nós temos aí, a gente recebe aí o povo todo de religião, em curso, muitas vezes, ele vem dentro da caixinha mesmo, o aluno. Ele vem ali dentro, né? Então, e com muito medo, né? Acho que muitas religiões elas colocam muito medo o tempo inteiro. Então, aquilo que você falou assim, tenho medo de mexer com isso, de passar mal, de levar o que a pessoa, o que eu benzi para casa, e não é por aí, né? Mas o medo vem do desconhecido. A gente vem com aquilo que a gente não conhece com profundidade, ele traz esse medo. E aí você vai escutando o que as pessoas vão falando, você vai ficando com aquela... Então, eu acho, eu sempre gostei de aprender coisas novas, eu sou uma pessoa que eu adoro aprender. Da mesma forma que eu ensino bastante, eu amo aprender. Me dá uma emoção aprender as coisas com gente interessante. Mas eu vejo que a nossa cultura ela tem uma base do pecado. Também. Então, está enraizado no nosso DNA. Então, talvez você pode não ter escutado na tua geração agora o pecado, mas ele está impregnado no teu sangue. Você traz de gerações onde tudo era pecado. Claro, né? Melhor assim, porque aí eu dá consigo... Dá para controlar melhor, né? Tudo é pecado. E no curso eu falo de outras coisas. Eu falo dessa liberdade de você ser uma pessoa boa. Você está livre para ser bom. Você está livre para ver o outro de forma respeitosa. Você está livre para se conhecer e estar seguro do que você é e que você é único aqui e você é incrível. Então, é isso. Eu acho que a palavra mágica é essa, é estar livre. A gente se formata muito, nos formataram muito. Então, eu acho que é essa liberdade que a gente vem buscando. E é uma liberdade que ela na minha opinião, está muito ligada a um sentido de ética, no sentido do respeito. Eu tenho uma liberdade total, contanto que eu não te incomode.
Eu sou completamente livre para ser o que eu quiser, contanto que eu não faça mal nem para mim, nem para os outros. Isso é a liberdade. É verdade. E não é nem para os outros só, né? Para você em primeiro lugar. Você não pode fazer mal para você. Senão você não é livre. E aí é o sentido de você se empoderar da tua belezura, no sentido energético, né? Sim, no sentido mais amplo, mais amplo. E, de novo, tudo começa dentro de nós. Sempre. Tudo está dentro de nós. Tudo. E depois é que sai. Não dá para pegar lá fora e desabrochar dentro. Então, você não vira benzedor primeiro fora. Você vira benzedor dentro de você. Por isso que também eu falo, é uma frase minha, que ser benzedeira é uma filosofia de vida. Você acorda benzedeira, você está no programa benzedeira, mesmo que o assunto não fosse esse, mas se alguém precisar de você, você é benzedeira, e você não esconde a ninguém. Você é aquilo. E aí as pessoas respeitam. Porque o respeito vem por quê? Porque você se respeita. Né? Sempre. A mobilização é a partir da gente, tudo né? De dentro para fora. E a gente estava conversando um pouco antes de começar, e lembrando de alguns benzimentos, algumas coisas que falam assim, gente, isso só sai com benzimento. O pessoal, a maioria nem conhece a doença de Simioto. Qual aquela outra que a gente falou? Bucho virado. Sol na cabeça. Nossa, então. É verdade, é sol na cabeça. Que dá dor de cabeça, enxaqueca, tosse comprida que eu tive. Tem. Aí vem aquelas coisas mais normais, né? Que é o quebranto. Né? O mal olhado. Mas quebranto tem criança, não tem aquela coisa de abaixar a moleira da criança, do quebranto, de quando é nenê? Então, a gente tem um curso, porque tem alguns cursos que eu só dou online ao vivo. Então não é IAD, é pela plataforma Zoom. E eu dou pela casa do espiritualista da queridíssima mestra Mônica Bonfilho. Vou dar um spoiler aqui. Permissão. Claro! E aí tem vários cursos que eu dou online. E um deles, que é sucesso, é benzimento para bebês e crianças pequenininhas. Porque é diferente. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou benzedeira do que aparecer. Antigamente, não. Você tinha benzedeira de criança, benzedeira da erisipela. Por quê? Porque ela estava no meio dela só. Então, ela aprendia com alguém da casa aquilo, e aquilo ela ia fazer. Pronto, acabou. Né? E hoje é diferente. Então, tá certo que os outros vai criando uma fama. Isso vai. Mas é importante entender que benzer bebê não é benzer adulto. Existe uma diferença. Por exemplo, eu trouxe aqui uma ferramenta, porque cada benzedor tem a sua ferramenta. E para você ter ferramenta, ou você aprendeu com alguém, ou você tem afinidade, porque você tem que ter. E é muito interessante, porque eu tenho muitos alunos que chegam com outras ferramentas, porque são módulos, né? E vem com um terço, aquela coisa mais tradicional do benzedeiro da cidade e tal. Daqui a pouco tá lá uma espada de São Jorge, que a mestra usa, né? Aí então você vira isso, né? Começa todo mundo a usar. Gente que nunca podia imaginar o que era uma erva, não tinha essa relação com a erva. Mas aí você começa a explicar que, por exemplo, ela é uma espada. Por isso que ela tem esse nome, porque ela tem uma força de espada, uma espessura mais dura, né, em formato pontudo. Então, ela é uma erva de corte. Vocês estão vendo aqui, gente? Ó, erva de corte. O que eu quero dizer é que isso a gente não usa em bebê, porque quando a gente está benzendo, a gente está no campo áurico. Tem um campo áurico menor se ele estiver ruim, ou expandido se estiver bacana. E a criança é sensível, como também as velhinhas, os velhinhos. Não se usa ferramentas tão fortes, né? Tão contundentes. Então tem que ensinar. E tem coisas que eu ensino muito que é através da amamentação que a gente vai cuidar desse bebê recém-nascido. Então a gente não dá para o bebê direto, a gente faz com que a mãe consuma e através
do leite ela transmite, né? E é muito legal, porque eu também explico, aí que eu quero chegar, que a criança até 7 anos de idade, ela tá vendo tudo. E aí o povo diz, imagina, Cris, benze aí, porque ela tá vendo umas coisas que eu não tô entendendo, mas que idade tem? Ah, tem 5, tem 4, tem 3, mas deixa, pelo amor de Deus. Principalmente falar sozinho. Então, deixa. Sozinho para você, né? Porque depois de 7 anos aquilo vai fechar. Então faz parte, né? Essa visão diferente dos outros mundos, entre mundos e portais que estão por aí. A gente tem uma visão muito curta das coisas, né? E a gente pontua também. Então, aqui alguns devem estar achando, mas claro, Cris, não tem portal nenhum. Não sabemos, né? Não sabemos mais. A gente esqueceu. Sabemos mais. Mas é isso. Então, existem formas e formas de benzer. E lá na Terra do Bugio, em São Roque, onde a gente abre a benzedura todo primeiro domingo do mês, né? Que as senhas a gente vai distribuindo às 7 da manhã. Primeira coisa que eu faço é uma rodona grande. Com os trabalhadores. Com todos que chegam. Tá. Por quê? Porque era muita gente e o primeiro momento elas tinham uma vontade de estar com a Cris benzedeira. Então criava uma ansiedade que ao invés de ajudar, piorava, né? Uhum. Eu falo, não tá dando certo isso. E aí tinha que achar a Cris benzedeira e tinha que tá com a Cris benzedeira. Então a Cris benzedeira já faz aquela rodona bonita e benze passo uma mensagem que eu recebo no dia. Uma inspiração. Não tem como eu bolar antes, então a gente sabe que vem de algum lugar. E aí eu vou benzendo com ervas, que a gente traz muito esse bate-folha da África, né? Só que aí eu não faço bate-folha, que é realmente bater a folha, mas é preparado, assim, as ervas todas amarradas, que ela é molhada na água benta e vou fazendo o sinal da cruz, que eu ensino muito o sinal da cruz, mas não do Cristo crucificado. Eu gosto do Cristo vivo. Né? Então, é o Cristo vivo ou o quadrante das 4 energias da natureza que está dentro do nosso corpo, que precisa estar equilibrado, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Então, aí eu já passo. Depois a gente vai para a benzedura individual. E aí acontecem outras várias coisas lá, na inspiração, e a gente tem um drive-thru. Olha que benzedeira contemporânea. Super moderna. Mas você não está entendendo. Drive-thru, por quê? É aí que eu quero chegar. Porque a fama pega. Então, por mais que a gente benze bebezinho, senhorinha, tudo que vocês podem imaginar aparece ali. Tudo. De tudo que é questão. Seja física, emocional, espiritual, tudo. E a fama da erisipela pegou. Então, um vai falando pro outro, vai lá na Terra do Bugio que vai dar um jeito nessa erisipela. Então, quando chega, é porque já saiu do hospital ou sai da cama e vai para o carro, não anda mais, porque é osso puro. Chega num ponto... Ia falar, o pessoal chega no bico do corvo. Bico do corvo? O corvo já foi embora. Nem ele sabe mais o que fazer. O corvo. Por quê? Aqui tinha que ser no bico do... Não é do corvo, né? Não. Aqui teria que ser do urubu. Não, aqui é no bico do urubu, né? Então, chega lá no bico do urubu e aí é dentro do carro, porque a pessoa não anda mais, ela sai da cama, ela tá péssima, assim, para tirar o final da perna. Do joelho para baixo já é para tirar, cortar mesmo. Coisa que, imagina, né? Eu nunca pensei em ser médica, nunca passou isso na minha cabeça, e daqui a pouco eu tô aí, lá atrás, fazendo fitoterapia, fazendo isso, conhecendo cada vez mais ervas, para cuidar também disso tudo, porque você cuida com o quê? Com tintura de ervas, você cuida
hoje, de uma forma um pouco mais moderna para quem pode, um gel dermatológico com as ervas que você precisa, né, com as tinturas que você precisa. Senão você vai cuidar com azeite de oliva extra virgem, porque tem as manhas de não deixar secar jamais, não pode secar. Tirar o cigarro de qualquer jeito. Não pode nem sala que alguém fuma. Senão você não resolve os problemas de pele, todos, inclusive, né? Fica mais difícil. Então cria fama, as pessoas vão chegando por causa da erisipela, né? E aí tem o drive-thru que eu falei. E funciona, porque é um carro atrás do outro. Aí eu vou lá e benzo no carro. Você tem registrado alguns antes e depois? Porque isso é muito interessante, Nossa, né? Muito! Muito. Inclusive, a gente tem alguns poucos no site, mas vira e mexe, eu não só registro o que a pessoa sentiu depois que fez o curso, como ela se tornou, né? Na verdade, ela se tornou ela mesma. Ela encontrou ela. Então, e tem altos depoimentos muito legais de decisões que a pessoa tinha que tomar e não tinha coragem. E a gente tem muito depoimento das benzeduras, por exemplo. Muitos, uns bem emocionantes. E aí um vai indicando para o outro, né? Que é a melhor fama que tem. É o boca a boca. Então a gente tem de mídia e tudo mais, mas como a gente tem um sistema de recepção que sabe de onde veio, como ficou sabendo, etc., a gente sabe que é indicação. A estatística, né, de como as pessoas chegam. E isso para nós é muito importante, porque está dando certo. Então, indicação está dando certo. Né? Agora, é claro, dá tudo certo? Não. Não, a maioria dá certo e pode não dar certo. Claro, como tudo. Como tudo. Principalmente porque você precisa estar aberto para receber aquilo. E você precisa fazer o que eu estou pedindo. Que tem isso também. Então, se chegar lá para uma erisipela e eu passo a recomendação toda, eu falo, você fez isso? Não, não fiz. Então não adianta. E benzedeira dizem que benzedeira é brava. Ela é boazinha, um chuchu, mas é brava. Então, e aí eu falo, então você está perdendo seu tempo e o meu, porque olha a quantidade de gente. Mas na verdade eu falo isso que é para cair a ficha mesmo. Para ver se chama a pessoa para fazer o que é necessário. Isso, essa é o chamar, né? É o chamado mesmo, fala, olha, então você não quer saber. Você quer continuar doente, então você não venha mais para não perder tempo, nem eu, e está resolvido, é isso mesmo? Ou você volta fazendo e vai melhorar e fazendo o que precisa. Você falou da brabeza, e para mim, no meu imaginário, o benzimento sempre tem a ver com uma senhora receptiva. Sabe, uma vozinha, mesmo que não seja a sua avó, mas que você chega e tem aquele colo para te dar, para receber, né? É sempre um colo, é sempre um olhar. Eu falo para as pessoas que aprendem a benzedura comigo, olhe nos olhos da pessoa. É ali que você vai saber o que ela precisa. Não é com as palavras, nem com muitas coisas que ela vai mostrar. Mas se você olhar nos olhos, você vai entender o que está acontecendo. Porque os olhos não vão conseguir mentir. O resto mente. Os olhos não. E então, a benzedeira, ela acolhe. Ela tem um sorriso, mesmo que não seja aquela senhora que sorri muito, mas o sorriso está dentro, você está sentindo o sorriso dela. E tem uma das coisas principais no benzimento ou nas benzedeiras, que nós não somos preconceituosos. Aí está o grande negócio, a chave de tudo. Pode ir a religião que for na benzedeira, ela não quer saber. Nem pergunta, né? Nem pergunta. Eu nunca perguntei. A não ser que a pessoa diga. Não quero saber. Não interessa. E também não interessa se tem o dinheiro, se não tem o dinheiro, se é homem, se é mulher, se é isso, se é aquilo, se está separado, se não está separado. A gente não fala de pecado. A gente não fala de pecado. O que importa ali não é isso, né? Não, e o que importa é aquela pessoa do jeito que ela é e ela tem que sair melhor. Ponto. Acabou. Só isso. O que comanda é o amor. E você ter essa segurança de que você vai conseguir, se você não conseguir, porque também não foi direito da pessoa receber. Porque tem também um direito de você receber
alguma coisa. Não sou eu que determino o seu direito. Eu determino o que eu estou fazendo. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, né? E o direito de receber mesmo. Porque sim. Às vezes é hora de ir embora, é hora de partir, é hora, acabou. E não tem o que fazer. Né? E, Cris, a gente conversando com você, dá para sentir o aprofundamento, o conhecimento. Levando em consideração as benzedeiras antigas, que não tiveram essa oportunidade, né, de se aprofundar tanto no conhecimento, o que fazia aquilo dar certo? É o amor, como você falou, com a intenção, com a intuição, não é? Porque hoje a gente conversa com a Cris e a gente vê esse aprofundamento todo, né? Mas aquela senhorinha lá atrás, né? Então, naquela época, em primeiro lugar, a fé. A fé remove montanhas. A conexão com Deus, com Jesus, né? Era mais essa linha, quando eu falo de benzedeira. E a força que todas elas, ou todas nós, carregamos das nossas ancestrais. Então, ancestral, não das benzedeiras, porque eu estou indo mais longe, eu estou indo nas benzedeiras, rezadeiras, estou indo nas herveiras, estou indo nas curandeiras, eu estou chegando nas bruxas. É isso que eu ia falar, que elas já foram chamadas de bruxas, né? Já foram queimadas, chamadas de bruxas, então, e elas só sabiam lidar com erva e tratar as pessoas, né? Olha, gente, quem está aqui já me viu em outros boas prosa, bate-papo, elas iam para a fogueira por quê? Por causa de um simples chazinho de camomila. Era isso. Não podia fazer nada, não podia pegar uma erva, não podia curar ninguém. Você tinha que ir aonde? Na igreja. Era lá o lugar da cura. Então, a camomila não podia ser a camomila. Porque eu falo, erva, você não precisa acreditar na erva. Ela não quer saber se você acredita nela. Ela é. A camomila é. A calêndula é. A hortelã é. Você não precisa acreditar. Então tem gente que fala, eu não acredito. Não precisa acreditar, não. Fique tranquilo, só tome. Porque o teu organismo vai entender. Porque ele não tem esse pensamento tolhido. Né? Porque está associado também à matriz africana quando você passa um banho, por exemplo. Ai, amo o banho de erva. Amo. E eu uso muito. Eu indico muito banho de ervas. Uma grande saída, pessoal, é um bom banho de ervas. Dá uma receitinha básica para a audiência. Eu ia falar, dá uma dica. É isso, dá uma receitinha Dicas básica. Da benzedeira, isso, olha lá. Anota aí. Vamos lá, receitinha básica, bem básica mesmo e fácil, porque eu vou dar duas, tá? Uma muito básica, que é para qualquer um fazer a qualquer hora, e a gente vai combinar que a gente vai fazer uma vez por semana, pelo menos. Porque aqui vai uma super dica. Não espera a coisa cair. Ruim. Não espera não conseguir levantar da cama. Não espera. Por que você tem que cuidar quando a casa cai? Você cuida para não cair. É isso. Essa é a grande sabedoria. Então, banho de ervas é para não cair. Um bom banho de ervas semanal é manjericão. E é um cheiro na casa, hein? Nossa, eu estou usando intuitivamente, olha. Continue. Então, quando você vai fazer um outro tipo de banho, é porque você está entendendo mais e você vai saber o porquê que você está fazendo diferente. Se não, vai no coringão, que é o manjericão, só que aqui vai a dica da benzedeira, não da religiosa, não da matriz africana, é da coroa para baixo. É porque geralmente eles indicam do pescoço para baixo. Mas aí você não pega o chakra coronário, né? Mas aí vem daquela coisa perdida com o tempo, que sai de um candomblé que tem feitura de santo. E feitura da cabeça, né? Assentou a cabeça, assentou o santo, e aí tem as ervas específicas e etc, etc. Sim. E aí você vai para Umbanda, que quem está passando também, a gente estava muito conversando em casa, eu e o Henrique, meu companheiro, sobre isso também. E quando você vai para Umbanda, é a entidade que está fazendo um trabalho, né? Muitas vezes ela vai te passar um banho, mas ela respeita você, então ela não quer pegar a tua cabeça, dizem isso, mas eu estou respeitando tanto todo mundo que eu quero que os pensamentos melhorem.
Então, eu estou passando aqui como benzedeira. Se vocês são de terreiro, tal, siga o seu terreiro. Não tem problema nenhum, gente. Tá tudo certo. Eu estou passando friamente como benzedeira, como eu faço e como eu indico. Da coroa para baixo. Agora, tá com depressão, tá ansioso, né? Porque tá todo mundo ansioso e da ansiedade vem a depressão. Então, manjericão equilibra todos os chakras. Então, se você equilibra os seus pontos, melhor. Por isso que ele é basicão. Só manjericão. Só. Mas se você quer usar, a minha base é sempre manjericão. Então, a gente vai para um outro banho, uma outra dica. Manjericão como base sempre. E aí você vai colocar uma calêndula, você vai colocar um alecrim, você vai colocar uma camomila, você vai colocar, você pode estar carregando alguma coisa, você vai para uma arruda. Você quer alguma coisa ainda mais forte, você vai para uma guiné. Adoro guiné. Guiné aprendi com você. Você sabe que às vezes eu passo no lugar, o guiné me chama? Eu sinto então o cheiro dele de longe. Então, mas tem muito a ver. E guiné traz tirar coisas de fato mais pesadas. O boldo. Eu plantei tudo isso nos meus vasinhos, eles estão lindos lá. Que legal! E olha, tem que plantar mesmo, seja morando em casa, seja morando em apartamento. Eu falo, tenha as suas ervinhas ali, um manjericão para um banhozinho. Isso. Aproveita aí no domingão da mama, já põe ali no macarrão. Já toma banho, põe no macarrão. Isso. Um alecrim. Amo alecrim, amo. Alecrim traz o nome. Alecrim, alegria. Alegria, E ascensão, no sentido que o alecrim está sempre retinho. Você não vê o alecrim fazendo isso. Então, o alecrim ele sobe em direção a Deus, em direção à espiritualidade, em direção ao que é eu bom. Plantei manjericão, boldo, alecrim, arruda. Só a guiné que não ficou legal no meu vasinho. Ele não durou muito tempo. Assim, por exemplo... É interessante que vocês vão gostar do que eu vou dizer, que o pessoal fala assim, bom, então quer dizer que a arruda morre quando a gente está muito carregado, quando vem uma visita em casa e morre. Zoiuda. Zoiuda. Vou dar murcha. Aí a arruda se manda, né? Mas eu também já recebi muito contato de gente nesse programa perguntando, mas espera aí, eu não recebo ninguém na minha casa. Querida, você falou que então entra na casa tal, morreu porque então estava pesado e eu não recebo ninguém na minha casa, a minha arruda morre. Tem uma coisa que a arruda não gosta e é bom prestar atenção no que eu vou dizer. A arruda não morre só por causa do quebranto, gente. A arruda morre ou porque a gente é muito chato, ou porque a gente é muito reclamão, porque a gente é sempre negativo, que a gente nunca vai pra cima e fala não vai dar certo. Nem ela aguenta. Não! Olha, gente. Não, olha, ele não combinou, você vê. Olha só. A gente nem ela. Gente, mas nem a Ruda, porque a Ruda ela não quer papo, ela é direta, né? Ela fala, não, tô fora, fui embora, pelo amor de Deus, não dá pra aguentar essa mulher aqui reclamando, esse cara, sei lá. É isso. Então a minha tá feliz. Mas então, isso é um parâmetro, sabia? Que legal. E todo mundo acha que a arruda morre por causa de mal olhado. Não é, porque a pessoa é muito chata. A pimenta também, né? Não fala seca a pimenteira? Sim, essa eu usava muito em 7 ervas, né? Uhum. A pimenta também. Agora, sabe uma coisa de arruda que eu vou pedir para vocês não fazerem, mas que eu consegui cuidar bem de um caso? Tem um caso, que você falou de casos, né? De registros. Uhum, isso. Tem um depoimento muito lindo de um senhor que ele chora bastante até nesse depoimento, que ele sofreu um acidente e não abriu os olhos. Não tinha mais movimento dos olhos. Então, uma pessoa que sempre enxergou tal, mas já não tinha o movimento de abrir. E eu curei com a arruda. Por quê? Eu pedia para fazer o chá fraco de arruda que dizem que ela super tóxica. Mas olha só, a arruda fazia um chazinho bem leve, pedia para ele fazer todos os dias compressa nos olhos. Mas é isso que a gente fala, que eu coisa ia te falar. Coisa de benzedeira, gente. Coisa de benzedeira. Mas tem que saber o que vai usar, porque não é porque é erva que não faz mal. Muito mal. Muito mal. O remédio vira veneno. Vira veneno, Então, é quantidade,
é o que o ser humano Como sempre faz. usa. E resolve direto, usar aquilo. Então, banho é a mesma coisa. Não, tá dando certo, então eu vou passar 360 dias com o mesmo banho todos os dias. Vai dar errado. Porque é a Vai saturar, né? É a mesma energia ali no teu campo, né? Então tem que aprender, tem que vir aprender, tem que fazer o curso. É isso. Cris, então qualquer banho pode ser da cabeça para... A maioria. Banho de sal geralmente não, né? Sal Sal grosso grosso a gente não usa, gente, vocês né? querem abrir polêmica aqui nessa prosa? Queremos! Polêmica! Bombardeio sim ou não? Polêmica mesmo. Por quê? Porque toda vez que eu falo que eu sou contra banho de sal grosso, vira uma polêmica. Sou mesmo. Então, gente, faça o que quiser. Escute a minha recomendação. Banho de sal grosso, que você vê o povo no banho de sal grosso como se fosse no banheiro. Sim. Banho de sal grosso, banho de sal grosso, banho de sal grosso, que a maioria põe pescoço para baixo, e que até poderia ser na coroa, mas é todo dia um banho de sal grosso, é todo final de semana um banho de sal grosso. Vira o tal do manjericão, que eu falo que esse é o coringa. Só que a pessoa toma o banho de sal grosso e vai passear. Tem que vir uma erva depois para colocar um positivo, né? É isso. Não é nem o positivo e negativo, mas é você completar o seu campo. É porque ele limpa, ele descarrega mesmo. Isso. Aí depois você tem que pôr alguma coisa para ficar gostosinho. Você não sai nem do chuveiro. Você já vai com um banho. E banho de sal é quando você precisa muito. Não é carne de vaca assim. Pum, foi. Quando você precisa mesmo. E aí, em seguida, você já está lá com o seu banho de ervas isso que eu preparado para já descer. Gente, minha intuição está funcionando. Mas para mim também é botão vermelho, não é sempre não. Não, é botão vermelho. Quando tá, você fala, quando isso a coisa pegou. Isso, aí fala, nossa. Porque tem isso também, povo. O inimigo tá de olho em você. Se você apresenta as armas direto, depois na hora que precisa, faz o quê? É que nem antibiótico. Toma sempre dá resistência. Então é isso. Tem coisinha que guarda na gavetinha, na hora que você precisar mesmo, você faz. É o telefone do Batman, né? Deixa olha, então, né? Agora tem outras coisas lindas, como por exemplo, malva. Ai, malva é tão cheirosa, né? Cheirosa é a malva, por exemplo, vocês... A malva eu não conheço, só olha a diquinha boa pra você. Malvinha, vocês trabalham com gente nessa prosa deliciosa que eu tô amando. É a malva com o manjericão, o banho, ela ajuda muito na comunicação, no entendimento entre pessoas. O que quer dizer? Você fala, o outro escuta, você fala. Então, quando eu passo malva, por exemplo, eu passo para a família inteira. Que é para todo mundo se escutar. Não precisa achar a mesma coisa, mas um fala, o outro escuta, né? E tem família que é um... né? Família italiana, né? Na hora da comida, né? Na hora do jantar, gente. Então, a malvinha é boa para isso também. Né, para ter aquela calmaria, não nas ideias, você pode ter tua ideia, mas respeite a ideia do outro e fale corretamente, sem gritos, sem desesperos, né? E fale o que você quer e o outro fala o que ele quer. E a malva traz esse equilíbrio muito delicioso também, muito gostoso, né? Várias dicas, hein? É bom. Amor, você vai ter que chamar o patrocinador, por favor. Lá. Ai, já tá acabando. Já. Ai, que pena. Não é pouquinho? Eu acho. Agora eu volto quando for 3, 4 horas. Então vamos lá, gente. Vamos falar da Minds English School, São Caetano do Sul, uma escola de inglês para adultos e crianças. Inglês com duração de 18 meses, com ênfase em conversação. Então a Minds está conosco aí desde o início do podcast, convidando vocês para ampliar aí o conhecimento, o inglês que é muito importante, principalmente para estudo, para literatura, tem muito conteúdo em inglês que muitas pessoas ainda não têm acesso, né, por conta da dificuldade do idioma, então é a sua oportunidade. Está aparecendo aí para vocês os dados da Minds, entrem em contato com o WhatsApp, que é direto do comercial, e toda semana a gente tem um cupom, a gente tem uma palavra-chave para você falar
para o comercial da Minds que assistiu o Pode Expandir. Então, deixa eu só lembrar uma coisa, não precisa esperar formar turma. Boa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Na Minds não precisa formar as turmas e você já começa a conversação logo no primeiro dia de aula. Isso também é importante. E a palavrinha é bênção. Acho que é a palavra que eu mais amo no nosso idioma, que eu acho que é o bem em ação. E benzimento, para mim, tem a ver com bênção. Perfeito. Cupom da semana, bênção. Então, vem para Minds. Isso aí. E conta para a audiência como te acha, quais os cursos que estão aí encabeçados, tem esse que você falou que vai ser ao vivo, mas vai ser online. Vamos lá. Bom, a primeira dica, gente, é vocês acompanharem o Benzer Vencer no Instagram, que todos os dias tem alguma coisa bem legal, de dica boa mesmo, e é mesmo. A gente acompanha, já tem mesmo. Sempre tem alguma coisa tem legal. Mesmo. Tem também o site crismenberg.com.br e ali tem as abas todas, onde você também acha em /cursos tudo o que está acontecendo de curso, seja presencial na Terra do Bugio, na cidade de São Roque, é bem pertinho de São Paulo e Sorocaba, seja presencial na Universidade Holística, que eu sou professora lá também, e agora dia 29 tem um módulo iniciante desse mês na uma universidade, um sábado, o dia inteiro, você vai amar. E tem todos os outros cursos, seja de benzimento, banhos energéticos, magia cigana e cultura cigana, benzimento para bebês, taças sagradas. Benzimento para animais. Benzimento está dentro, animais, por enquanto está dentro do benzimento. Ah, tá. Porque tem benzimento iniciante, intermediário e avançado. Então, a mão de bênção eu passo no início e a pessoa vai se aprofundando. Então, esse final de semana eu tenho na Terra do Bugio o intermediário presencial, aonde eu entro nas energias de obsessores, de vários obsessores, memória de parede, eu ensino a fazer a defumação da forma correta, eu vou mais profundo, que nem todo mundo quer conhecer esse lado, mas muitos querem também, porque é a realidade da vida. É um caminho, né? Um caminho. Você começa a fazer, é um caminho. E vale a pena. E depois ainda tem o terceiro, que entra em escaldapés, entra em outras coisas super deliciosas, garrafada. Enfim, vale super a pena. E online também, pela Casa do Espiritualista, da Mônica, eu tenho taças sagradas, que a gente estava falando sobre o feminino, que eu trago essa questão de Maria Madalena, do Santo Grau, o significado dessa taça, desse formato da taça, né? O Santo Grau, e por que dessas histórias todas também é legal. Tem muita coisa bacana. Ai, gente, segue a Cris. Segue. Olha, e já que eu sou contemporânea, né? Benzedeira contemporânea. Isso aí. Então tem Dicas da Benzedeira, canal do YouTube, agora aguenta, e no TikTok. A gente tá lá também. É isso aí, a gente vai expandindo nas redes sociais. E nem também. Precisa rebolar, né? Não, a gente não rebolou ainda. Não precisa. Como diz a Cibele não descarta possibilidade. A gente não descarta, a gente não fecha portas. A gente só escolhe o que é legal naquele dia. Isso, eu também acho. E rebolar, solta ali a parte toda feminina, sabia? Tem isso também. Então você ativa ali, solta e ativa. E os teus músculos dessa parte feminina são importantes, então vale a pena rebolar. Tá vendo? Tudo é ponto de vista. Tudo é ponto de vista. Os seus contatos. Então vai aparecer aí para vocês também nas redes sociais, @Renata Palomo. Então vem falando aí sobre terapias holísticas também. E assim... Eu também, meus contatos aqui, converse com a gente adora bater papo com a audiência também, adoramos os recadinhos que vocês deixam para a gente, tá muito divertido, e peço de novo energia de troca. Troca por quê? Você está recebendo conteúdo e a gente recebe a sua inscrição e o seu like. E isso traz para a gente o fluxo da abundância, para a gente e para vocês também. E faz com que a gente consiga levar esse programa para mais pessoas, porque como nós vimos hoje, você vê quanta coisa que a gente precisa descobrir nesse mundão, né? Sabe que eu acompanho vocês e acho vocês super bonitas, simpáticas e entrosadas, né? Isso que é interessante. Mas aqui ainda é mais.
Obrigada. É verdade, achei delicioso. E eu esqueci de falar uma coisa, um recadinho, eu posso? Claro. Então, para terminar... tá vendo que eu falo que vocês são entrosadas? Gente, eu não sei se elas treinam, mas... A gente treina muito, vem no carro treinando. Mas olha, tá ótimo, viu? Vocês estão muito bem. Nunca vi, eu participo de podcast, mas essa entrosação, para mim, tá incrível. Mas olha, gente, tem uma coisa que eu faço, que é meu trabalho, que é a terapia da alma, que eu faço online, e é descobrir a tua essência, a tua energia e a tua missão aqui na Terra. Você entender que energia você tem para você fluir e fazer o que você gosta e realizar aí tudo que você veio de fato fazer aqui nesse planeta. E uma outra coisa muito interessante, porque não é fácil achar, e é meu trabalho, são as limpezas energéticas nos ambientes, nas casas, nas famílias, nos comércios, que é, de fato, equilibrar toda a energia para voltar a vender, para a família ficar um pouco melhor, essas coisas. E é meu trabalho, se você precisa, e é de uma região aí bem expandida que a gente pega, pode chamar que a gente faz. Que ótimo. É isso, então ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Esperamos que todos tenham uma ótima semana. E nos vemos de novo na próxima quinta, aqui no Pode Expandir, às 19h30. Boa semana, gente. Gente, tchim-tchim, viu? Tchau. Olha, tchau. Sucesso para vocês.